Bem, nós temos na liturgia de hoje, que é lindíssima, porque trata de Cristo Rei, e nós vemos todas as leituras mostrando por que nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. Ele é Rei porque Ele nos criou, Ele é Rei porque Ele nos redimiu, Ele é Rei porque Ele fundou, inclusive, uma igreja para nos salvar e para levar para o reino dEle. E nessa maravilha de reinado de Cristo, que já começou, porque Ele reina nos nossos corações, e que cujo reinado vai chegar a uma plenitude quando vier aquele pedido, for realizado aquele pedido que nós fazemos todos os dias quando dizemos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, e dizemos ainda: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tudo isso nos mostra que haverá um reino efetivo de Jesus Cristo, como ainda nunca houve na história. Nós temos, por outro lado, nessa mesma liturgia, uma verdadeira dicotomia. Por quê? Porque ao lado do reino de Cristo aparece o quê? A tirania dos maus. Os maus perseguem a Cristo, matam a Cristo, e eles ainda zombam de Cristo que está pregado numa cruz. E entre esses maus estão os chefes do povo, os soldados, um ladrão. Ladrão mau que diz exatamente as mesmas coisas que os chefes do povo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Entretanto, Ele é soberano, Ele é Rei, e o reinado dEle se faz antes de tudo nos corações. Ele está morrendo para que Ele possa reinar plenamente em nossas almas. E está morrendo com vistas a um reinado que se estabelecerá na face da terra quando todas as nações o adorarem e reconhecerem essa realeza dEle. Se Nosso Senhor viesse à Terra hoje, o que aconteceria com Ele? Nos nossos dias, século 21, Ele seria crucificado novamente. Ele seria perseguido, Ele seria odiado. Por quem? Pelos chefes do povo, da mesma forma como foi naquela época. Quem promoveria são os mesmos que querem não a realeza de Cristo, mas a tirania dos maus. Porque os maus não são reis, eles são tiranos. Só pela tirania que eles conseguem governar. Porque o homem é feito para Deus. E ele quer ser submisso a Deus. Ele quer ter a nosso Senhor Jesus Cristo como rei. Entretanto, os maus são tiranos e eles querem acabar com a realeza de Cristo. Só que eles não se dão conta. Cristo é rei e vai ser rei, vai governar os povos, ainda que os maus não queiram, porque não depende de uma força material. Eles podem ter bombas atômicas, podem ter todo o ouro do mundo. Isso não vale nada. Existe um salmo que diz: aurum et argentum non habemos, mas nós não temos ouro nem prata, mas o ouro e a prata no dia da ira do Senhor não valerão nada. Que o dia que Deus resolver dizer basta para o reino do mal, para esse império, para essa tirania do mal, acabou. É da noite para o dia que Ele muda toda a situação e o reino dele se estabelece na terra. O que é preciso nós fazermos para que Ele reine hoje? Porque o que nós queremos não é que Ele, em algum momento no futuro, venha reinar. Não, queremos que Ele reine já. O que nós devemos fazer? É preciso que nós queiramos que Ele reine no nosso interior. E que Ele tenha também ministros santos que desejem que Ele reine no mundo inteiro. Porque não adianta só nós pensarmos em nós. Claro que nós podemos e devemos querer que Ele reine em nós,
mas devemos querer, sobretudo, que ele tenha ministros santos que levem todos ao reino de Cristo. Nesse ponto, nós vemos uma coisa muito interessante, porque nós temos aqui próximo a nós, vivendo perto de nós, vivendo como uma pessoa que está, com a qual nós nos relacionamos muito de perto, é o Monsenhor João. O Monsenhor João é um homem providencial, uma pessoa mandada por Deus para a igreja, e ele sustenta a fé e a integridade daqueles que são bons. Ele sustenta, nesses dias calamitosos, ele sustenta a fé e ele atrai aqueles que são bons para constituírem, homens e mulheres, uma verdadeira ordem religiosa que defenda o bem, que propague o bem. Mas não só isso, ele procura formar famílias. São milhares e milhares de famílias que giram em torno dele e que recebem essa boa influência dele para serem famílias bem constituídas, famílias que realmente amem a graça e procurem praticar a vida cristã. Nós temos que ele funda essa ordem de religiosos, suscita essas vocações religiosas mais propriamente, e essas pessoas, muitos delas são padres, e padres que amam o celibato eclesiástico. Então, é uma raridade encontrarmos isso nos dias de hoje, porque nós vamos ver em várias ordens religiosas, infelizmente hoje em dia, numa decadência tremenda, nem sequer tem vocações. Na Espanha, são quase 2.000 conventos por ano que se fecham por falta de vocações. E, se nós formos fazer estatística no mundo inteiro, ordens religiosas em quantidade que se fecham. Por quê? Porque não tem alguém que seja o norte deles, que mostre a eles como se deve ser católico, apostólico, romano, íntegro e cheio de fé, cheio de desejo de santidade. Isso faz falta. Nós temos, girando em torno dos arautos, nós temos milhões, na verdade, de pessoas. Só em matéria de oratórios, nós temos 1.200.000 famílias que recebem o oratório de Nossa Senhora no mundo inteiro. A nossa revista tem uma difusão de mais de 1 milhão de exemplares, sendo que as estatísticas todas nessa matéria dizem que uma revista, em geral, atinge as 5 pessoas, numa família ou num ambiente que a pessoa vive, etc. No mínimo é 5 pessoas. Então, nós temos 5 vezes 1 milhão, são 5 milhões. Se os oratórios nós formos considerados da mesma forma, porque os oratórios vão na casa, então toda a família vai venerar o oratório, depois eles recebem publicações do oratório, e essas publicações também circulam na família, etc, etc, nós temos mais 6 milhões de pessoas, ou seja, são mais de 10 milhões de pessoas que giram em torno dos arautos do Evangelho e que recebem essa formação vinda desse homem íntegro, o Monsenhor João Claro. Bem, isso foi comprovado por Bento XVI, porque Bento XVI concedeu ao Monsenhor João Claro a medalha Pro Ecclesia et Pontifice, uma medalha de honra da Igreja Católica, através do cardeal Rodet, que era prefeito da congregação dos religiosos na época. Ele concedeu essa medalha, essa grande condecoração ao Monsenhor João. E isso tudo aconteceu antes do AVC. Agora ele sofreu esse AVC e continua com o mesmo dinamismo, celebrando missas, fazendo reuniões e exorcizando até mesmo demônios. Ou seja, é uma pessoa que não se cansa, que não para, que tem como rumo, tem como objetivo a instauração do reino de Cristo na terra, e nada o desvia desse rumo. O sacerdote que lhes fala teve a graça de conhecer o Monsenhor João há 50 anos atrás, e de 50 anos para cá pode atestar que nunca viu o Monsenhor João desviar-se desse rumo. É como uma seta
mas uma seta que foi impulsionada, que é dirigida diretamente pelo Espírito Santo e que vai atingir o seu alvo. De modo que nós temos essa graça, temos essa maravilha próxima de nós, que é este homem. Nós não podemos nos calar diante daquilo que nós vimos e ouvimos. E nós vemos tantas calúnias serem levantadas, tantas mentiras por toda parte. Entretanto, essas calúnias nós sabemos que são feitas por aqueles que gostam da tirania do demônio e que não gostam do reino de Cristo. Entretanto, nós, como católicos, apostólicos romanos, como pessoas que estão sob a influência desse verdadeiro santo que nos dirige, nós devemos fazer com que Jesus Cristo seja efetivamente em nossas almas Rei, e que Ele reine nos nossos corações. Como? Praticando tudo aquilo que nós aprendemos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.